Oi, eu sou a doutora Cláudia Thompson e hoje eu vou conversar com você sobre bioinformática e a importância dessa área na pandemia. A gente poderia definir bioinformática como a ciência da informação e fluxo de informação em sistemas biológicos. E para analisar esses dados biológicos, a gente utiliza métodos computacionais, especialmente em genética e genômica. Uma outra definição seria dizermos que a área que utiliza métodos computacionais, métodos estatísticos, métodos matemáticos para resolver problemas biológicos, por meio do uso de sequências moleculares, de dados moleculares. O que seriam esses dados moleculares? Seriam sequências de DNA, proteínas e todas as informações relacionadas. É importante também colocar que a bioinformática, ela tem uma área de atuação bem definida, tem uma grande importância, mas também temos uma área que se chama biologia computacional, que é um pouco mais ampla, na verdade, bastante ampla, mas a bioinformática e a biologia computacional são utilizadas atualmente como sinônimos, apesar de haver diferenças entre essas duas áreas. Para situar vocês um pouquinho no histórico, né, da bioinformática, tudo começa em 1953. Por que 1953? Porque foi nesse ano que foi feita a descrição da dupla hélice de DNA. Isso foi feito por Watson, Crick, Wilkins e Rosalind Franklin. Eles ganharam o Prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia em 1962 por essa descoberta. O fato de ter sido descoberta a estrutura de dupla hélice do DNA, e mais do que isso, de ter sido descrito o processo de replicação do DNA, foi um ponto muito importante e revolucionou toda a ciência, impactando também na área da saúde, na medicina. Em 1965, como a gente está falando sobre bioinformática, é interessante trazer essa informação. A Margaret Dayhoff começou os seus trabalhos na área. Ela é conhecida como a primeira bioinformata no mundo, certo? Ela trabalhou com uma análise de proteínas e catalogando proteínas, estudando padrões mutacionais, auxiliando com isso posteriormente na análise comparativa de dados, culminou depois com os algoritmos de alinhamento de sequências biológicas, na identificação de padrões mais e menos conservados quando a gente está usando dados moleculares. E por volta de 81, nos anos 70 e 80, teve um impacto bastante grande a questão do desenvolvimento de algoritmos de alinhamento de sequências biológicas. O que seria isso? Todos os organismos, eles possuem dentro das suas células um material genético. Esse material genético, quando a gente sequencia, a gente chega naquele conjunto de letrinhas, né, que mostra para nós qual é a herança molecular genética que cada organismo carrega. Se eu quiser comparar o meu material genético com o material genético de uma outra pessoa, eu tenho que utilizar alguma ferramenta para fazer essa comparação. E essa ferramenta são os algoritmos de alinhamento de sequências biológicas. Então, nos anos 70 e 80, houve o desenvolvimento desses primeiros algoritmos para alinhamento de sequências. Em 1988, um fato bastante importante foi a criação de um grande instituto, que é chamado hoje NCBI. O NCBI é o mantenedor de um dos maiores bancos de dados do mundo, onde são depositadas sequências biológicas, que é o chamado GenBank. Em 1990, surgiu um algoritmo de busca para comparação de sequências em bancos de dados biológicos, que é o que nós chamamos de BLAST. Também foi uma ferramenta bastante importante. Em 1994, a criação de um outro grande centro, que é o chamado MBL, que é um instituto europeu, assim como o NCBI é um instituto americano, que foi criado nesse ano, no início dos anos 90.
Hoje, existem 3 grandes centros no mundo, um no Japão, um nos Estados Unidos e um na Europa, que são mantenedores dos grandes bancos de dados que armazenam informações biológicas, genéticas sobre todos os organismos. Em 1995, a gente teve um fato bastante importante, que foi o sequenciamento do primeiro genoma bacteriano, utilizando uma tecnologia que nós chamamos ainda de tecnologia de sequenciamento de primeira geração. Bom, mas para que tudo isso seja possível, a gente tem que pensar. Nós temos hoje uma quantidade enorme de sequências. São milhares e milhares e milhares e milhares de letrinhas de material genético de diferentes organismos que estão depositados nos bancos de dados. E são bancos de dados públicos a que todos nós temos acesso. Mas para que tudo isso pudesse ser organizado, esses bancos de dados mantidos, a informação organizada, que fosse possível minerar esses dados, encontrar informação útil, fazer análises comparativas, isso só foi possível em função do grande desenvolvimento computacional. Aqui do nosso lado esquerdo, a gente está vendo o chamado ENIAC, que foi o primeiro computador digital eletrônico de larga escala criado durante a guerra, né? Então, ele começou a funcionar em 1946, mas seu desenvolvimento começou nos anos anteriores. E ele tinha como objetivo analisar dados para facilitar a logística nesse período de guerra. Então, a gente está vendo, né, que sempre nesses períodos, especialmente em relação a questões militares, sempre há um grande investimento de governos e que acaba resultando no desenvolvimento de novas tecnologias. Para termos comparativos, o ENIAC era enorme, ele ocupava uma sala inteira, um espaço gigantesco, e não tinha, obviamente, a capacidade de processamento que a gente tem hoje. Para dar um exemplo para vocês, esse aqui do lado é o Santos Dumont. O Santos Dumont, ele está guardado, né, ele funciona no chamado Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. O LNCC fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro, é um importantíssimo centro de pesquisa e desenvolvimento no nosso país. Eu fiz um dos meus pós-doutorados também lá, nessa parte de genômica, metagenômica, em vários outros aspectos. E aqui vocês veem o Santos Dumont. O Santos Dumont, ele é formado hoje por 36.472 núcleos de CPU, com 1.134 nós computacionais e uma capacidade de processamento de 5,1 petaflops por segundo. Ele está elencado entre os maiores computadores do mundo e na América Latina ele tem enorme destaque. Bom, a gente viu que em termos de desenvolvimento computacional, a partir dos anos 90, a gente teve uma enorme expansão no nosso poder de processamento de dados. Nesse período, em 1990, mais especificamente, foi lançado o projeto Genoma Humano. Então, o objetivo era sequenciar todo o genoma humano, para que a gente pudesse, a partir disso, estudar uma série de questões importantes, mutações importantes, ter um genoma para base comparativa, poder analisar questões de mutações específicas em genes que têm como resultante doenças, tá? Então, a importância disso é enorme. Apesar de toda essa importância, o projeto Genoma foi finalizado, a gente diz um primeiro draft, somente lá por volta de 2003, né, que foi quando se deu por concluído, que não é exatamente assim, porque de fato se teve sim uma versão do genoma humano, mas ele tinha vários trechinhos ainda não compreendidos, ainda não com a sua sequência totalmente identificada,
e isso foi trabalho para muitos anos posteriormente. Uma outra coisa importante aqui, a gente pode ver, em 1995, né, como eu falei, o primeiro genoma bacteriano, a gente também teve o sequenciamento de Archaea, né, que é um outro ramo, uma outra divisão em termos do que a gente conhece do domínio da vida, né. A gente teve o sequenciamento de leveduras, depois em 97 o sequenciamento de uma outra bactéria, o genoma da Escherichia coli. A gente tem posteriormente, como eu falei para vocês, no início dos anos 2000, o projeto Genoma Humano sendo completado, na verdade foi em 2003, né? Uma primeira publicação do draft de um rascunho do nosso genoma foi no ano de 2001, e no meio disso o sequenciamento de vários outros genomas, como o genoma da Arabidopsis thaliana, que é uma planta, em 2002 o genoma da Drosophila melanogaster, que é a conhecida mosquinha das frutas. Todos esses organismos aqui sobre os quais a gente está falando, que houve a descoberta do seu genoma, do seu material genético, eles são os chamados organismos modelo. Então, eles servem para uma série de estudos em diferentes áreas como modelo, tá? Inclusive para biologia de desenvolvimento, como a Drosophila melanogaster e outras áreas. Então, o que nós estamos falando aqui? Sobre genoma. Reforçando, o que é o genoma? O genoma é o conjunto completo de DNA ou RNA de um organismo. E como é que a gente descobre esse material genético? Fazendo o sequenciamento. Então, sequenciar nada mais é do que determinar a ordem dos chamados nucleotídeos, das sequências de letrinhas desse material genético. A grande importância do sequenciamento, inclusive na pandemia, ela foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, em janeiro de 2021, lançou um grande manual sobre sequenciamento genômico de SARS-CoV-2, um guia, né, para a implementação das melhores práticas na descoberta do material genético de amostras obtidas de diferentes pacientes, para que se pudesse obter a melhor informação possível para uso em termos de saúde pública. Aqui nesse slide eu estou mostrando para vocês, então, a representação de 3 pacientes do lado direito. A partir desses 3 pacientes, vocês conhecem, né, o exame que tradicionalmente a gente faz para detecção do SARS-CoV-2 é por meio do swab nasofaríngeo. Então, uma vez esse material sendo coletado, essa amostra clínica, a partir dessa amostra clínica, que a maior parte dos laboratórios acaba enviando para descarte, a gente consegue extrair o material genético do vírus, né? Então, a gente faz a extração do chamado RNA, que é o material do SARS-CoV-2. O RNA, um pedacinho dele está aqui representado. Se a gente for ver, isso aqui é uma estrutura química, então todo o nosso corpo ele é formado por células e moléculas, né, biológicas, que podem ser mostradas em termos químicos, tal como eu estou mostrando aqui, e de maneira simplificada, a gente pode dizer que cada uma dessas unidades vai corresponder a uma letra, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem A, C, U, A, G, G, U, C. Essa é a sequência do material genético do vírus deste paciente aqui. Digamos que, por termos representativos, eu coloquei modelinhos iguais, mas digamos que os vírus fossem levemente diferentes com mutações. Então, quando eu for pegar a sequência de letrinhas desse segundo vírus aqui, do paciente 2, ele vai ter alterações, e do paciente 3, alterações. O que a gente faz com tudo isso? A gente faz a transcrição reversa, ou seja, eu transformo isso para DNA, e a partir disso, eu sequencio. Então, eu pego esse material biológico e sequencio. O que é sequenciar? É determinar a sequência de letrinhas desse material genético. Então, com isso, eu vou ter o genoma 1 do vírus 1, o genoma do vírus 2, o genoma do vírus 3.
E agora que eu tenho a sequência de letrinhas desses três, eu posso, por meio de ferramentas computacionais, fazer uma análise comparativa e a detecção dos padrões mutacionais. O que é um projeto genoma? Um projeto genoma sempre tem por objetivo realizar o sequenciamento, ou seja, decifrar qual é o material genético de determinado organismo. Então, aqui a gente tem uma representação, cada uma dessas linhas representa como se fosse um cromossomo de um organismo genérico, X, pode ser qualquer tipo de organismo, tá? A gente vai, então, fazer o quê? Como esse material muitas vezes é muito grande, muito complexo, a gente divide ele em pedacinhos. Então, a gente realiza técnicas moleculares que fazem quebras nesse material. Eles viram vários pedacinhos, e esses pedacinhos, cada pedacinho a gente sequencia, hoje já utilizando novas tecnologias de sequenciamento. Então, a maneira como a gente sequencia hoje é bastante diferente de como a gente sequenciava antes. E a partir desse sequenciamento, a gente determina a sequência de letrinhas desse material todo, tá? Então, a gente, para fazer isso, faz o que a gente chama de montagem do genoma. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. A gente quebra tudo em pedacinhos, determina as letrinhas de cada pedacinho, a gente depois tem que juntar para conseguir montar a sequência completa. Uma vez a gente determinando a sequência completa, o que nós fazemos posteriormente? A gente faz um processo que a gente chama de predição gênica. O que é predição gênica? Primeiro, é determinar o início e o fim de um gene. Os genes, eles têm padrões bastante claros, assim, que marcam seu início e marcam seu final. Então, detectando esses padrões de sequência, essa combinação de letrinhas, a gente consegue descobrir onde começa e onde termina um gene. Uma vez descobrindo onde começa e onde termina, né, determinando aqui, como na figura, o gene, a gente tem que depois realizar o que a gente chama de anotação, ou seja, eu tenho que descobrir o que é aquele gene. Por exemplo, como eu sei que o gene lá do SARS-CoV-2 está nessa região codificando a proteína spike? Então, a gente faz isso por meio desse processo. Isso aqui é uma maneira bastante simplificada de explicar para vocês o que seja um projeto de genoma. Uma vez a gente detectando essa sequência de cada material genético do vírus, por exemplo, de outro organismo, a gente vai ter aqui representado essas combinações. Então, digamos aqui na linha 1 seja o vírus 1, vírus 2, vírus 3, vírus 4, a gente tem vários vírus que foram alinhados, e agora eu consigo ver as mutações. Por exemplo, nessa posição aqui eu tenho um G, aqui eu tenho um C, aqui tem uma mutação. Aqui eu tenho um T, aqui eu tenho um A, então aqui eu tenho uma outra mutação. Então, aqui a gente consegue ver todos os padrões mutacionais quando a gente compara essas duas sequências, ou 3, ou 4, ou 5. Isso a gente faz pelo método, né, de alinhamento múltiplo, que a gente pode dizer que é a ferramenta mais básica da bioinformática ou da biologia computacional. Quais são as aplicações, então, da bioinformática, né? A bioinformática, ela trata do desenvolvimento de algoritmos, de novas análises estatísticas matemáticas. Ela trata também do desenvolvimento de ferramentas e implementação dessas ferramentas para análise e compreensão de sistemas biológicos e também para análise e interpretação de vários tipos de dados, também biológicos. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho como o vírus muta e como a gente consegue realizar uma análise para descrever, então, esse padrão mutacional e como isso pode nos ajudar para entender a dinâmica viral. Bom, aqui vocês estão vendo um vírus, né? Um vírus que se replica, então aqui dentro de um paciente ele está se replicando dentro desse hospedeiro, que é o chamado paciente 1. Esse paciente transmite esse vírus para outros pacientes, dando início a uma epidemia. Há a partir desse processo, uma rápida replicação, e quando a gente observa aqui esse vírus se multiplicando dentro de um paciente,
Quando ele está realizando essa cópia para se multiplicar, podem surgir pequenos erros, pequenas mutações. Então, de um paciente para outro, pode ser que a gente encontre vírus levemente diferentes um do outro. Então, isso se espalhando para várias pessoas, né? A gente no início não consegue ver isso de maneira muito clara, mas conforme a pandemia ela avança, a gente consegue então a partir daí, a partir da análise da sequência do genoma desse vírus, comparar os vírus de um paciente 1 com 2 com 3 e aí detectar um padrão mutacional. Vocês vão ver esse paciente aqui. A gente tem aqui o chamado vírus X. Esse vírus X, tá? Ele é considerado um ancestral porque ele vai dar origem a toda essa cadeia aqui de transmissão, certo? Então, se a gente tem amostras genômicas, né, desse material genético, e a gente tem informação sobre quando eu coletei essa amostra, quando foi que esse paciente ficou doente? Ah, ele ficou doente em meados de 2021. Isso aqui, essa amostra é de julho, 14 de julho, 15 de julho, desse paciente aqui é de 30 de setembro, assim a gente vai conectando. Esse paciente aqui estava em Porto Alegre, no bairro X, esse outro paciente estava em Porto Alegre, no bairro Y. Então, assim, a gente tem o genoma daquele vírus, a gente sabe de qual cidade ele é proveniente, de qual local, e a gente sabe também em que data essa amostra foi coletada. Tendo essas informações, a gente consegue fazer um mapa das mutações por meio da construção do que a gente chama de árvores filogenéticas. Quem me acompanha no Instagram e no Twitter vai lembrar que muitas vezes eu posto artigos, até muitas vezes artigos do nosso grupo de pesquisa com árvores filogenéticas, mostrando essas árvores, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Por exemplo, nesse caso aqui, esse paciente C e esse paciente D, eles têm o vírus, eles estão carregando o vírus que tem a mesma sequência genética. Por quê? Porque eu estou representando a sequência e as mutações por bolinhas, tá? Então, digamos, esse aqui tem uma combinação de roxo, azul escuro e azul claro, e esse aqui também. Então, ou seja, esses pacientes têm o mesmo vírus, certo? Com a mesma sequência. Agora, aqui, o E, ele tem essas mesmas sequências aqui do C e D, mas tem uma mutação diferente. Então, esse paciente aqui tinha um vírus, esse vírus compartilha algumas mutações que foram encontradas nesses dois pacientes aqui, mas tem uma alteração, certo? Quando a gente compara os vírus obtidos de amostras do paciente C, D e E com o vírus obtido do paciente a gente vai ver que só tem uma única mutação similar, semelhante, igual, que é a que veio desse paciente X aqui. Então, todo mundo aqui tem essa mutação, né, essa alteração aqui, ou esse padrão do paciente X, mas a partir daqui surgiram novas alterações. Aqui surge uma mutação que é característica só da amostra desse paciente A, enquanto que aqui tem uma mutação que é característica das amostras obtidas do paciente C e D, e aqui tem uma mutação que é característica do paciente E. Então, a gente tendo informação sobre tempo, local das amostras, a gente consegue construir a dinâmica viral, porque a gente sabe que esse vírus aqui é similar a esse vírus aqui, mas tem uma pequena alteração que é compartilhada por essa outra amostra aqui, vindo de um paciente que está próximo aqui, então a gente consegue fazer um mapa de dispersão viral. E dessa forma é possível contar a história evolutiva do SARS-CoV-2, no que a gente chama de filogenômica e filodinâmica, que são duas grandes áreas também da bioinformática. Outras aplicações, né, que a gente tem para bioinformática, estou dando um exemplo aqui para vocês de potencial para rastreamento e vigilância genômica, né, e identificação de variantes. A gente sabe que variantes, que são as variantes de SARS-CoV-2, são detectadas por meio do sequenciamento. A gente tendo o sequenciamento,
a gente consegue identificar as mutações, e cada variante tem um conjunto que é característico de alterações. Eu vou fazer um vídeo depois só explicando o que é variante, o que é linhagem, né? As pessoas usam como sinônimo, mas de fato não é sinônimo. Variante é tudo que varia. Então, se eu tenho um genoma 1 com uma sequência X e o genoma do vírus de outro paciente com a sequência Y, essa é uma variante 1, essa é uma variante 2. Mas as pessoas têm usado de maneira como se fossem linhagens diferentes, tá? Mas isso não é sinônimo, a gente está usando aqui, tem que fazer essa diferenciação, tá? Mas outra coisa que é importante, a bioinformática pode nos auxiliar no desenvolvimento de vacinas, pode nos auxiliar, inclusive, na busca de novos medicamentos. Em janeiro de 2020, quando essa pandemia realmente começou a se espalhar aqui no Brasil, o Luiz Mandetta, que era nosso ministro da Saúde, ele falou o seguinte, que a família de determinada paciente, né, está bem, que eles estavam fazendo um controle dos contatos, de todos os contatos do paciente e tudo mais, para fazer a confirmação da contaminação, etc. Era uma paciente de Minas Gerais, e ele explicou, nas palavras dele, que os pesquisadores aplicaram o método metagenômico. E o que ele disse? Que é um método que olha o vírus, verifica os genes e vê se encaixa com o novo vírus. E ele esperava confirmar a informação até o final da semana. Na verdade, metagenômica não é exatamente isso, né? Metagenômica, foi bastante interessante ver isso saindo na imprensa e inclusive no Ministério da Saúde, porque trata-se de uma área ainda mais nova do que a genômica e que faz o seguinte, pega a amostra de um paciente, tá? Extrai tudo o que tem ali de DNA e RNA e sequencia tudo. Então, assim, eles não estavam procurando especificamente por SARS-CoV-2, eles estavam tentando identificar qualquer coisa. Tá? E essa é uma técnica muito, muito, muito poderosa no caso de estarmos lidando com uma doença desconhecida. Digamos que exista um caso de um paciente com características, com quadros muito diferentes e que não se enquadrem para diagnóstico das doenças que nós conhecemos. O que nós vamos fazer? Bom, a primeira coisa que se faz é tentar pedir, né, se no caso de suspeita de uma doença infecciosa, todos os exames possíveis e que fazem sentido naquele contexto. Só que em muitos casos, os métodos que são utilizados, por exemplo, cultura, pedidos de PCR de diversos tipos, especialmente nos casos virais, eles não têm a capacidade de detectar se é algo novo, porque tem uma quantidade de organismos que não conseguem ser nem cultivados em laboratório, também para os quais a gente não tem marcadores que permitam, a gente sabe que esse organismo, por exemplo, se for uma bactéria e tal, tem essa sequência aqui, ou se for um vírus, também tem esse marcador aqui, eu vou usar isso no exame para tentar ver se o paciente... Tem muitos casos que a gente não tem essa informação. Então, o que nós podemos fazer? Utilizar de tecnologias bastante avançadas, uma delas é a metagenômica, e trabalhar com material genético. Então, a gente extrai uma amostra do paciente, tá? Se for uma infecção, por exemplo, respiratória, a gente pode pegar uma amostra de nasofaringe. Se for uma doença, por exemplo, do tipo neuroinfecção, a gente pode coletar a amostra de líquor, tá? E extrai todo o material genético, DNA e RNA, e amplifica tudo, ou seja, sequencia tudo e vê o que tem lá. Como eu estava dizendo, a gente consegue, por meio da metagenômica, detectar qual é o novo vírus causador daquela doença. Então, a gente consegue identificar o agente etiológico. Bom, a gente depois consegue também fazer análise de com quem se relaciona, né? É próximo de qual tipo de organismo que a gente já conhece e para o qual também está descrita determinada doença. Por meio disso, a gente consegue fazer um estudo da cadeia de transmissão, identificando possíveis medidas para controle daquela doença.
E é importante colocar que a identificação de fatores de risco também é um aspecto interessante e que se encontra favorecido quando a gente utiliza esse tipo de mapeamento, né, de padrão de dispersão de determinada doença. Um outro aspecto importante da bioinformática é que ela também auxilia no desenvolvimento de fármacos. A gente sabe que da descoberta até o uso de determinado medicamento, quando se trata de um novo medicamento, é um processo bastante longo. Então, tem todo o processo de estudo pré-clínico, estudos clínicos que demoram, às vezes, muitos anos, até análise pelos órgãos regulatórios, até isso ir para um escalonamento em termos de processo industrial e depois um acompanhamento por meio de vigilância. Se a gente tem a condição de fazer duas coisas, ou a gente pode prospectar novos compostos, e nós podemos fazer isso computacionalmente. Então, eu posso pegar determinada proteína, como proteína-alvo para esse determinado medicamento, e tentar estudar moléculas que possam, daqui a pouco, num dos exemplos, inibir essa ação proteica. E a inibição dessa ação proteica, por exemplo, acaba inviabilizando aquele organismo. Bom, se eu consigo fazer isso sem afetar o meu hospedeiro, sem afetar o paciente, a gente tem aí a possibilidade de um novo medicamento. A outra coisa que a gente pode fazer também é pegar a listagem de todos os compostos, de todos os fármacos que são conhecidos, né? A gente sabe a fórmula química desses medicamentos, e a gente pode fazer o que a gente chama de virtual screening, ou seja, a gente pega determinada proteína-alvo e tenta encaixar todos esses que a gente chama de ligantes, né, que seriam esses potenciais fármacos, nessa proteína e ver qual é o tipo de atividade. A gente consegue fazer tudo isso no computador para ver se na teoria funciona, né? Uma vez a gente conseguindo algumas moléculas que tenham um tipo de atuação interessante nos experimentos computacionais, a gente pode passar esse processo para análise in vitro, uma vez análise in vitro, estudos clínicos. O importante de tudo isso é que a gente pode não só, daqui a pouco, descobrir e descrever novas moléculas, como também podemos reposicionar fármacos, podemos reposicionar moléculas que já estão sendo vendidas como medicamento para outras doenças. Então, eu posso pegar um medicamento que é usado tradicionalmente para uma doença X e verificar se ele tem potencial atuação para a doença Y. E a gente consegue fazer isso num estudo teórico computacional, de tal forma a economizar nos processos de análise in vitro e, posteriormente, estudos clínicos. Então, esse é um outro grande potencial da bioinformática, ou também chamada biologia computacional. Então, aqui eu mostro para vocês, né? A gente tem uma série de moléculas candidatas que vão passar por um processo de análise computacional, que é bastante complexo, bastante rigoroso, na área que a gente chama de bioinformática, até depois entrar no fluxo de outros estudos in vitro e clínicos para que a gente consiga obter um novo medicamento.